Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Bora dar continuidade no nosso conteúdo de concentrações e hoje vamos tratar de título em massa. Então, galera, só para vocês não esquecerem que dar aquele like, se inscrever no meu canal é muito importante para que meu vídeo ele seja entregue para mais pessoas pelo YouTube. Então isso vai me ajudar bastante, beleza? Hoje, título em massa, um tipo de concentração muito importante e que geralmente causa uma dor de cabeça nos alunos. Galerinha, o que é título em massa? Título em massa é uma expressão que relaciona o percentual em massa que você tem do seu soluto em determinada quantidade da sua solução. E pode ser qualquer quantidade, tá? Eu posso ter 1 quilo, 1 tonelada, o que você quiser. Esse percentual ele não será modificado, tudo bem? Agora, como é que nós calculamos o título em massa? O título em massa, ele pode ser calculado, vamos botar aqui, ó, dividindo a massa do meu soluto, eu vou chamar de M1 para você saber que tem diferença, beleza? Dividido pela massa da minha solução, tranquilo? Só que é o seguinte, vocês aprenderam aqui comigo em aulas passadas que essa massa da solução, ela pode ser calculada se você somar soluto mais solvente. Então, ó, eu tenho massa do soluto sobre massa do soluto mais a massa do solvente. Percebam que eu tenho aqui uma razão entre massas, correto? Então o título ele é uma grandeza adimensional. O que nós podemos fazer para melhorar um pouco essa leitura? Nós, no final, multiplicamos esse valor por 100. Então o título, galerinha, ele sai sempre para vocês num valor de porcentagem, tá? 20%, 30% e assim por diante. E esse valor percentual é a quantidade que você tem do seu soluto em determinada quantidade da solução. Vamos ver aqui um exemplo? Ó, eu coloquei um exemplo aqui bastante cobrado em prova, que é o do nosso soro fisiológico. Lá no nosso rótulo do soro fisiológico, está escrito que ele é 0,9%. Aqui não está escrito, mas geralmente vem M sobre M, quer dizer que é massa por massa, tudo bem? Então, o que esse rótulo quer dizer para gente? Ele está dizendo que se eu tiver 200 gramas de soro fisiológico, dessas 200 gramas, eu tenho 0,9 gramas de soluto, que no caso é o cloreto de sódio. Professor, e esse valor é proporcional? Sim, esse valor é proporcional. Se eu tiver agora 200 gramas do meu soro fisiológico, eu vou ter aqui dentro 1,8 gramas de NaCl, tudo bem? Então é assim que nós fazemos a leitura do meu título, tá? Eu coloquei para 100 gramas porque fica mais fácil de fazer a transformação, mas você pode utilizar a massa que você quiser, beleza? Vamos ver agora algumas questõezinhas sobre isso. Então vamos lá, primeira questãozinha. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, aqui no caso ela será o meu soluto, em 1.600 gramas de água. A água, no caso, será o meu solvente, tudo bem? Então vamos aqui calcular, galera. O título é igual. Qual que é a massa que eu tenho do meu soluto? Eu tenho 368 gramas de glicerina, tudo bem? Agora, eu vou dividir pela massa da solução. A massa da solução é a soma da glicerina mais a água. Então, eu tenho 368 gramas de glicerina mais 1.600 gramas de água. Se eu resolver esse meu cálculo, galerinha, eu vou ter um valor final de 0,187. Então, esse é o título da minha solução, mas ele também quer o percentual, correto? Então, pega esse valor e multiplique por 100. Então, o meu título ele vai dar 18,7%. Então, não importa quanto dessa solução você tenha, 18,7% será de glicerina, que é o meu soluto, tranquilo? Agora, uma outra questãozinha aqui, ó. Quantas gramas de água são necessárias para a fim de se preparar uma solução a 20% em massa usando 80 gramas de soluto? Percebam que ele já te deu o título, ele quer saber quanto de água que você vai precisar. Vamos pensar o seguinte, galera. Eu tenho aqui 20% do meu soluto, tudo bem? Isso é o soluto. Eu não sei quanto eu tenho do solvente, vou colocar aqui X. Mas eu sei que se eu somar o percentual do soluto e o percentual do meu solvente, eu vou ter 100%, que seria a minha o quê? Solução. Então, ó,
eu posso dizer, galera, que o meu x ele dá 80%. O que significa isso? 80% dessa solução é feito de água. Então vamos agora para o cálculo. Ó. Eu tenho, gente, 80 gramas de soluto. Tudo bem? 80 gramas de soluto. Essas 80 gramas de soluto equivalem a 20% da sua solução. Bacana. Mas eu quero saber a massa de solvente, correto? Que é o equivalente a 80%. Realizando esse cálculo, eu vou saber que eu vou ter 320 gramas de água nessa solução. Então, se eu colocar 320 gramas de água com 80 gramas de soluto, eu vou chegar num título de 20% em massa, tranquilo? Agora, para finalizar, galera, é muito comum as suas provas pedirem para você sair de uma concentração e chegar em outra, tá? E tem uma equaçãozinha aqui que é muito legal de você conseguir trabalhar, de você conseguir lembrar. Eu mostro como é que você chega nela, mas você pode lembrar só o finalzinho. Ela é muito importante, adianta bastante a sua vida. Imagine que eu tenho aqui uma solução e no rótulo dessa solução ele me forneceu a densidade da solução e ele me forneceu o nosso título, tudo bem? E ele quer que você encontre a concentração comum em gramas por litro. Tem como fazer isso? Tem, e é muito fácil. Olha aqui para mim, gente. Não sei se vocês lembram, mas a densidade é a massa pelo volume, correto? Para uma solução, como é que se calcula a densidade? É a massa da solução, M3, pelo volume total da minha solução, V3. E o título, galera? O título, vocês lembram que eu pego a massa do soluto e divido pela massa da solução. Percebam que eu não vou colocar em percentual, tudo bem? Eu deixo no valor decimal, que fica muito mais fácil para gente. Então vamos lá, gente. O que eu vou fazer? Ó? Se você olhar bem, a massa da minha solução é a mesma para as duas grandezas, tudo bem? É a mesma solução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a massa da solução separada nas duas equações. Então, eu tenho massa da solução é igual a densidade vezes o meu volume. A massa da solução é igual à massa do soluto dividido pelo meu título, belezinha? Então agora, ó, nós vamos juntar essas duas equações, beleza? Me desculpe, a gente tá uma barulheira, não sei se vocês vão conseguir escutar, mas é o único momento que eu tive para gravar esse vídeo, tudo bem? Então vamos lá, ó. Densidade vezes o volume da solução é igual à massa do soluto dividido pelo meu título. Bacana. Eu vou pegar o título e vou passar para o outro lado multiplicando, e eu vou trazer o volume dividindo. Olha como é que vai ficar. Massa do soluto dividido pelo volume da solução. Aí você assistiu a aula passada, você lembra. Massa do soluto por volume da solução é a mesma coisa que concentração comum. Então eu posso dizer que a concentração comum é eu pegar a densidade e multiplicar pelo meu título. Mas tomam cuidado, por quê? A densidade é fornecida em gramas por centímetro cúbico. Já a concentração comum, ela é pedida geralmente em gramas por litro. O que você tem que fazer aqui no final para esse valor sempre sair em gramas por litro direto? Multiplica por 1000, tudo bem? Então, ó, lembrar essa equaçãozinha, gente, é importante, tá? Eu costumo dizer que eu não gosto de ficar guardando equação na cabeça, resolvo por regra de 3, mas nesse caso aqui pode ser importante para você adiantar um pouco a sua prova. Concentração comum é igual densidade vezes título vezes 1000. Fechou? Tranquilo? Beijão, tamo junto, até a próxima, galera!